Vai fazer uma introdução, Milena, para falar o porquê que a gente vai entrar nesse tema? Sim, boa tarde a todas as pessoas presentes. Ótimo estar aqui essa noite com todos vocês. Nós estávamos esperando a professora Cris, mas segundo o Marcos, ela não está conseguindo entrar, então quem sabe ela ainda nos brinde com a presença dela ao longo do nosso encontro. Mas ela estava em viagem, né, Marcos? Era isso? Isso, ela tem um compromisso, mas ela falou que ia tentar entrar ainda. Tá. Bem, aí assim, a gente pegou um gancho do nosso encontro aqui do grupo da nossa aula passada, né? Que nós tivemos junto nessa nossa reunião, porque eu fiquei bastante impactada com a ideia de guerra é falta, e até a própria Fernanda também falou que tinha sublinhado isso nos escritos dela, e eu e o Marcos conversando nesses dias, resolvemos retomar e dar uma escarafunchada, essa palavra é interessante, para a gente ver se a gente conseguia ir mais além com relação a essa ideia de que guerra é falta. Então a gente fez um caminhar aqui, uma caminhada textual que a gente vai compartilhar com vocês para poder seguir o fio da meada. Então, o Marcos vai começar aí mostrando o caminho que a gente fez, lembrando que é só uma faceta do que poderia ser abordado, porque realmente a gente percebeu que é uma ideia que ela precisa ser circunscrita em cada ideia, em cada momento, porque ela tem várias abordagens. Então, o Marcos vai começar aí para mostrar para a gente como que nós fizemos esse caminhar. E a ideia é que seja bem um trabalhado bem em conjunto, né? Então, eu vou começar a leitura, mas podem me interromper a qualquer momento para comentar, qualquer um de vocês, a gente vai discutindo assim ao longo do texto, para não ficar só aquela coisa um pouco robótica. Então, de início, né, eu imaginei que a gente pudesse retomar um pouquinho ali do mal-estar na civilização, né? Eu estava conversando com a Milena pouco antes de vocês entrarem, e nessa edição, né, da Companhia das Letras, tem tanto o mal-estar na civilização como a carta do Freud para o Einstein, né, de 32. Então, essa edição aqui eu acho muito importante para a gente justamente por isso, porque nessa obra em específico, eu acho que é muito rico para a gente entender a neurose a partir desse ponto, desse local, né, o que é a sociedade, que é a vida em sociedade, né? Então, né, para a gente discutir a neurose, especialmente quando buscamos articular o sujeito, a sociedade e a guerra. E o Freud, né, ele vai questionar a possibilidade da felicidade, né, ali em um momento do texto, para o ser humano. Né? Ele vai indagar por que ela é tão difícil de a gente alcançar. Porque se a gente for parar para pensar, né, se a gente conseguisse alcançar a felicidade, guerras não existiriam. Né? Uma coisa eu acho que é quase incompatível com a outra. Então, ele vai estabelecer então três motivos, né? O primeiro, que é a prepotência da natureza, o segundo, que é a fragilidade do nosso corpo, e por último, a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos, né? Na família, no Estado e na sociedade como um todo. Então, a partir disso, né, coloquei aqui três aspectos específicos, né, um para cada. Né? O primeiro, né, em relação à natureza, que a gente busca, né, formas de dominar a natureza e que no fim a gente acaba destruindo ela progressivamente. Eu acho que hoje isso é muito importante para a gente pensar a crise climática, né, que é um dos grandes maus que assolam o mundo. Então, esse domínio e destruição eles vão se tornar quase sinônimos. Né? Mas, de todo modo,
esse domínio da natureza, né, de modo total, é impossível, né, porque a gente não tem como controlar, apesar de tentarmos, todos os eventos climáticos, né. O segundo ponto é que a cada dia que passa, a gente sempre tenta buscar superar essa fragilidade do nosso corpo, como ele falou. E essa superação, diria que hoje é quase estrutural. Então, não se trata apenas de aprimorar a qualidade de vida, por exemplo, as lentes, né, os óculos, essas tecnologias que hoje a gente nem pensa mais como tecnologia, elas se iniciaram tentando aprimorar a vida, né? Então, todas essas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente não para mais para pensar nelas, né? Como tecnologia, tipo micro-ondas, fogão, geladeira, todas elas foram feitas para melhorar a nossa vida e tornar as coisas mais fáceis de algum modo, né? E aqui também que a gente não pensa mais só nisso, mas a gente tenta enfrentar a própria passagem do tempo e a realidade da morte, né? A gente tenta superar a morte. Então, desse modo, superar o próprio tempo. E essa busca, ela é antiga, né? Para quem estuda o transhumanismo, sabe muito bem disso, que assim como a tendência humana, né, de superar pequenos obstáculos e melhorar as condições da existência, essa superação da própria ideia de ser humano, ela já vem há muito tempo sendo trabalhada em diferentes campos, né? Aqui eu trouxe um texto, né, do Nick Bostrom, chama A History of Transhumanist Thought, onde ele vai dizer que a busca, né, por transcender os nossos limites naturais, contudo, tem sido muito encarada com ambivalência. Por um lado, a fascínio, por outro, ao conceito de híbris, a ideia de que certas ambições estão fora de limites e acarretarão consequências desastrosas se forem perseguidas. Os antigos gregos, né, expressavam essa ambivalência em sua mitologia. Prometeu roubou o fogo de Zeus e concedeu aos humanos, melhorando assim de modo permanente a condição humana. No entanto, por esse ato ele foi severamente punido por Zeus. No mito de Dédalo, né, os deuses são repetidamente desafiados, e com bastante sucesso, pelo engenhoso artífice e artista que utiliza meios não mágicos para ampliar as capacidades humanas. E ao final, contudo, sobrevém a catástrofe quando seu filho Ícaro ignora os avisos paternos e voa demasiadamente perto do Sol, fazendo com que a cera de suas asas derreta. Então, como eu falei, essas formas, né, de superar os nossos limites vêm de muito tempo. Então, até a própria guerra, né, ela tenta se superar cada vez mais. Então, o que a gente entendia como tecnologias, né, de guerra 60 anos atrás já não são pensadas como tecnologias, né, elas já são ultrapassadas. Então, hoje a gente tenta, a gente faz guerra, né, a gente não tenta mais, a gente faz guerras com novas tecnologias. Então, a internet é uma nova ferramenta de se dar início a guerras, né? Então, através da propaganda, por exemplo, os drones, que são a nova forma, né, de se fazer guerra sem perder exatamente um, todo um corpo, né, militar. Então, todas essas formas vão se tornando cada vez mais fáceis ou simplificadas, né? E por fim, a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos pode ser relacionada ao contrato social de Rousseau, segundo o qual o ser humano teria ingressado, de comum acordo, em um pacto destinado a protegê-lo da violência e dos perigos da vida selvagem. Desse modo, constitui-se um aparato social cuja função seria garantir essa proteção e salvaguardar o indivíduo, né? E, para além, né, dessa segurança, né, e como o Freud vai apontar, né, que como essas instituições elas são falhas,
vai trazer essa questão para a atualidade, né, das nossas discussões, e né, para o campo mais especificadamente, né, de pensar a política e a guerra, vai se tornar evidente que muitas, né, instituições, principalmente instituições internacionais, elas não apenas têm corroborado para a manutenção dos conflitos bélicos em diferentes países, né, como também têm criado conflitos baseados em interesses, né, próprios econômicos. E nesse ponto, ao tratar do sofrimento social, Freud vai deixar clara a inquietação que ele provoca por revelar também a natureza indomável da nossa psique, né? Então, a partir do momento que a gente tenta controlar a natureza, a gente tenta superar a morte, a gente sempre está tentando, né? Mas a gente não consegue domar tudo, nem mesmo a nossa própria mente, né? Por completo. Então, essa ideia de, né, uma natureza indomável e também de uma natureza, né, selvagem, da qual a gente, através, né, de um possível comum acordo, a gente conseguiu sair, digamos, socialmente, para um estado onde a gente teria segurança. Na psique isso não é possível, né? Então continua sendo indomável. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário agora, se a gente continua a leitura. Acho que pode continuar. Você contou os colegas para mim. Então, essa busca, né, pela segurança e por esse comum acordo entre os homens também vai pressupor, né, a existência de algo do qual a gente precisa se defender, né? Então, a ideia do outro, né, que vai ser indispensável nesse sentido, né, aquele que não pertence ao grupo. Logo, uma ameaça. E essa ameaça, né, digamos, essas duas instâncias, tanto do social quanto da nossa psique, a gente vai encarnar em algum outro, né? Hannah Arendt fala do inimigo imaginário, né? Que foi o judeu durante a Segunda Guerra. Você sempre cria esses inimigos, né? Então, essa ideia de que dá nome ao encontro, né, do semestre, de que somos todos neuróticos de guerra, vai justamente nessa linha de pensar que nós todos temos inimigos imaginários, né? Pode ser nós mesmos, pode ser a família, pode ser a forma como, enfim, a vida vai se mostrando e como você vai lidando com ela. Então, a união entre os indivíduos envolve, para além da simples necessidade de proteção, a exigência de um investimento afetivo que se expressa como amor pela comunidade. Há, portanto, um investimento libidinal que é necessário para que esse laço se estabeleça, né? E aqui, nesse ponto, Freud vai escrever, né, que também falando de Mal-Estar na Civilização, que quem possuir, né, uma constituição libidinal que seja particularmente desfavorável e não tiver passado, né, apropriadamente pela transformação e a reordenação dos seus componentes libidinais, imprescindível para realizações posteriores, terá problema, né, em obter a felicidade da sua situação externa, ainda mais quando for colocado frente a tarefas mais difíceis, né? Então, quando o sujeito se vê diante de uma sociedade que exige cada vez mais e você, né, como diria Lacan, você não sabe o que exatamente ela quer, fica muito difícil de lidar com isso se você não tem esse investimento libidinal ordenado, né? A última técnica de vida que ao menos lhe promete satisfações substitutivas é a fuga para a doença neurótica, que em geral ele empreende ainda jovem. O indivíduo que numa idade posterior fracassa nos esforços pela felicidade encontra ainda consolo no prazer obtido por meio da intoxicação crônica, ou faz a desesperada tentativa de rebelião, que é a psicose, né? Eu não vou falar da psicose, porque eu acho que teria muito pano para manga ainda para o futuro, mas essa ideia, né, de
o sujeito que não consegue fazer essa reordenação e, né, daí encontrar um substituto, né, a gente já vinha trabalhando isso quando a gente falava da pornografia, que é um substituto, né, e quando a gente pensa, né, nos campos políticos e da guerra, esses substitutos podem ser os mais diversos, né? Então, digamos, um nacionalismo exacerbado, a própria existência online vai ser, né, construída em torno disso, de se tornar um substituto e se tornar um campo para aquilo que não é ordenado na vida, né? Então, são diversas formas de, digamos, ordenação neurótica. E continuando aqui no texto, satisfações substitutas podem assumir formas diversas, como eu falei. Em minha última apresentação, eu tratei do riso como um desses modos de substituição. O ponto mais relevante aqui, porém, é a ideia de que esse investimento libidinal, não exatamente mal sucedido, mas desviado, pode converter-se em uma forma de rebelião contra o grupo do qual eu não consigo fazer parte. Né? Então, o sujeito dentro desse grupo, né, que seria aquele que lhe proporcionaria segurança, amor, a partir do momento que ele não consegue se estabelecer nesse grupo, né, por causa desse investimento libidinal, né, que não foi bem sucedido, ele pode ir contra esse grupo de alguma forma, né? No caso do riso, era tratando como, né, motivo de piada um assunto que fere, né, a própria existência humana. Daí surgem as mais variadas manifestações de violência, pois esta corresponde à dimensão indomável da nossa psique, a necessidade simultânea de amor e de ódio, de felicidade e de tristeza, né? Eles são dualismos que dificilmente a gente consegue ignorar. E alguns meses atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, eu e a professora Cristina, a gente tinha participado de um evento, né, onde tinha uma pessoa falando sobre o amor, e eu lembro que ela falou que ficou muito surpresa, né, nessa pesquisa que ela fez, de que eram redes sociais, né, posts em redes sociais que falavam de alguma forma sobre amor, de que era sempre muito atrelado a sentimentos de ódio. Aí eu me perguntava, né, mas por que a surpresa? Porque eu acho que não existe um sem o outro. Né? Você não tem felicidade se você não tem tristeza, não tem amor se você não tem ódio. Então, você está sempre nesse jogo, né, de dualismos. Continuando aqui, eu acredito que seria muito difícil, né, definir com precisão o vazio que dá título a esse nosso encontro de hoje, mas eu percebo que ele poderia ser compreendido como um vazio de sentido para a vida humana. Né? Eu tinha comentado isso no último encontro, né, de essa ideia de despir o ser humano de qualquer subjetividade, né, a ideia de, principalmente, né, em momentos de crise, durante guerras, e, por exemplo, no genocídio que vem acontecendo, você consegue detectar que os afetados pela guerra não são só aqueles que estão mortos ou que são deslocados ou aqueles que ficam para trás, né? Toda a sociedade é afetada, mesmo que não esteja diretamente ligada àquilo, porque a partir do momento que você é colocado frente a esses acontecimentos, a partir do momento que você vê vídeos, fotos sobre o que acontece, de alguma forma isso vai mudar, vai te afetar, né? Seja gerando sentimentos, né, contrários, né, de revolta contra isso que está acontecendo, seja para tratar isso, né, como um motivo de piada, em alguma instância isso modifica a forma como a gente encara o mundo, né? Então, esse vazio, né, ao meu ver, ele é um vazio que ele não consegue ser preenchido, né? Porque ele é muito dissonante. Né? Acho que a Milena vai aprofundar isso um pouco mais à frente.
Trata-se de despir a natureza humana de qualquer subjetividade, evidenciando de modo extremo o quão indomáveis podem ser as ações humanas e o quanto o outro pode ser percebido como descartável por não pertencer ao mesmo grupo que eu. Isso se manifesta em diferentes dimensões da vida social e, de maneira ainda mais evidente, intensifica-se no contexto de guerra. Aqui eu finalizo a minha parte, né, da apresentação, e a Milena vai continuar com a discussão, mas eu acho que a gente podia ter alguma questão, algum comentário. Eu tenho alguns aqui, desculpa, mas você falou ali, né, essa última frase que você usou, eu achei interessante porque quando você fala ali, acho que estou tentando achar aqui, né, ações humanas e quanto o outro pode ser percebido como descartável, né? Eu acho que a gente vê muito isso na questão Israel-Palestina, né? De um apagamento cultural, né? E você falando de Freud, o mal-estar na civilização, eu lembrei das minhas 2 últimas aulas agora, que eu tive no semestre, que a gente viu o Birman, né? Que ele fala do sujeito na contemporaneidade, e eu acho que isso tem muita relação com a teoria dele. Eu acho que hoje isso é mais explícito porque a gente consegue ter acesso quase que imediato a coisas que acontecem, né? Não a tudo, mas a uma parte do que acontece. E esse apagamento cultural que você falou é interessante porque você não consegue destruir uma nação, um povo, uma cultura, se você não destrói também o que eles produzem, né? Então, uma discussão que eu sempre vejo, às vezes, é como, por exemplo, alguns pratos que são, né, digamos, tipicamente de um país, sempre tem uma discussão de onde esse prato originou. E é sempre, esse prato se originou em tal país, em tal cultura, e depois foi levado para lá. Então, não é deles. Então, sempre existe uma briga, assim, cultural das origens de algumas coisas, né? Porque aí você enfraquece esse outro. Porque o que esse outro achava que era parte da riqueza dele não seria, né? Então, tem a ideia de que uma terra, um local não é seu, mesmo que ele seja ocupado por você há milhares de anos. Então, o que é produzido nesse local, a sua língua, enfim, diversas características, elas entram nessa guerra para tentar diminuir esse outro, né? Essa pessoa que não faz parte do mesmo grupo que eu. Sim, é aí Isso, nessa parte que a gente entra com a ideia do outro, porque assim, o Marcos já trouxe ali alguns parágrafos atrás, dizendo que quem é esse outro que me ameaça? Porque voltando para a ideia dos contratualistas que disseram, olha, vamos combinar assim, que eu estou me referindo a Rousseau especificamente, mas é, foi um grande período da história onde os contratos foram sendo alinhavados. Percebia-se que existia alguém que não faz parte. E quando a gente pensa assim, quando não faz parte, não sou eu, porque eu sou o que o outro também é. Se quem não é como eu, e eu estou falando tudo meio metaforicamente, me ameaça. E essa é uma das partes mais importantes que a gente conseguiu alinhavar, conseguiu seguir como linha mestra, é,
para tentar explicar, aliás, explicar é demais, mas para tentar caminhar nesse lugar dessa guerra como falta. Então, guerra como falta, eu leio agora, como vazio nos evoca a ambiguidade extrema, o excesso versus a escassez. Como a gente já havia dito antes, a felicidade, dá para ser feliz se você não conhecer a tristeza? E todas as alteridades que a gente se depara. E aí, todo excesso de aparato, seja bélico, estratégico ou mesmo emocional, como a raiva e o ódio, são moventes de algo que impele ao agir, frente a um desfalque, de outro lado. Falta pão, falta o gesto, falta o amor e resta o quê? Resta a falta. Por quê? Porque mesmo no excesso, a falta fala mais alto. E isso é que é bastante interessante de pensar, porque aí a gente pode até voltar para a ideia do carretel, né? Que é aquela clássica do Freud que a gente até comentou há dois encontros atrás, né, Marcos, que a professora falava, aquele carretel que o neném joga do berço, para encontrar aquele que não está, mas que vai estar. Verdade que eu estou imbricando um monte de coisa e a gente sabe que o outro, a falta que o outro faz, nem sempre é um outro é, encarnado, vamos dizer, ou materializado. Bem, então aqui também eu digo que no seminário 4, por isso que eu estava falando de que o outro é, é muitas coisas, porque Lacan aponta a alteridade, o outro, como completude para sempre incompleta do sujeito, ou seja, você não pode ser o outro, embora às vezes a gente até pense, acho que a gente falou sobre isso também, sobre até a antropofagia. A antropofagia de você comer partes das pessoas, aí a gente está falando vamos dizer, antropologicamente falando, algumas tribos indígenas, alguns povos originários que tinham esse tipo de ritual, percebe-se que para, muitas vezes, para incorporar o outro, para se amalgamar com o outro, existindo até alguns ritos de preparar, vamos dizer, um corpo para que ele possa ser comido mesmo, deglutido. Por quê? Porque a gente tem essa coisa estrutural de não conseguir se apoderar do outro, mas e também eu não estou dizendo no sentido mais que exista, vamos dizer, algum tipo de violência, mas até como uma honraria, tá? E aí, aí eu lembrei, e aí escrevi aqui, que o outro ocupa todos os espaços onde o eu não impera, e esses são os mesmos que causarão as rupturas factíveis do excesso, porque onde o eu não está, sobra, e o que pode sobrar? Várias coisas que a gente colocou um pouquinho ali acima, uma série de aparatos que podem causar excesso, mas no final ela continua nesse amor-ódio, no amódio, que é um excesso que causa falta, uma falta que acaba trazendo excesso. E, e aí a gente, no encontro anterior, a gente falou sobre bunkers. Não era exatamente bunkers, a gente usava outra palavra. Você lembra, Marcos, qual era? Porque acho que bunkers eu que falei. A Cristina estava falando de alguma outra coisa. Pior Mas é que eu enfim, lembro só né? dos bunkers. Mas tinha um outro termo também que a gente usou. Então, agora nos escapou, mas tudo bem. Então, a gente trouxe os bunkers como locais de proteção contra todo tipo de mal que possa se manifestar na realidade concreta, onde a sede, a fome e a dor podem ser experimentados. Eu trago isso, realidade concreta, porque aqui a gente está sempre trabalhando com as três. Trincheira, isso. Eram trincheiras, talvez, que a Cristina falou? Que era essa ideia mesmo de algo que nos proteja do outro e dos perigos e tal. Enfim, indo adiante, né, estava pensando que
essa ideia de tentar se livrar do mal é até que ponto essas investidas não são uma tentativa primitiva de proteção extensiva a tudo que não é como a gente quer que seja. Porque daí a gente já está querendo colocar, eu retomei o que eu estava pensando, a gente colocou aqui, ó, realidade concreta, porque a gente mexe com real, simbólico e imaginário. Então, sempre que a gente aqui usa realidade, a gente fala, mas de que realidade nós estamos falando? Então eu trago esse de sede. Sede é simbólico imaginário cortado ali, você fala, ops, aqui eu tenho um entrever de realidade, né? E aí a gente quer colocar várias dimensões, várias camadas e pensar o que metaforicamente pode ser um bunker. E é claro que a gente também pode trazer até aquela daquele filme, que é um filme recente da Julia Roberts, que ela vai viajar com o marido e eles encontram eles têm um grande problema, o cara que eles, acho que é tipo um Airbnb, eles alugaram uma belíssima casa e o dono do Airbnb aparece e fala, não, não, ó, eu sei, eu aluguei para vocês, mas eu preciso entrar e... Vocês assistiram esse filme? Sabe qual é, Marcos? Não vou lembrar o nome. Quem sabe o Felipe que consegue trazer para a gente. E aí que no final houve um grande bug, vamos dizer. Todas as redes sociais caíram, não existe nenhum acesso a banco, não existe acesso a nada. Enfim, as redes de computadores caíram. E aí, que eles estão com os filhos lá e tal, e uma das filhas atravessa uma casa, porque meio que parece um grande condomínio de altíssimo luxo, e ela encontra um bunker embaixo de uma casa lá, que é um complexo mesmo, funcionando à força total. Tem grama, tem verduras sendo cultivadas, tem água, tem comida, um monte de comida. Então, assim, é um negócio que você imagina quantos milhões não são. E são para quantos? Para poucos, talvez para a família de algum daqueles caras lá. Mas esse filme, assim, super recomendo. Depois vocês procuram, porque ele é do ano 24, se eu não me engano. Um filme bastante interessante. E aí a gente quer mexer em todas essas ideias. Onde a gente tem bunkers. Ah, Felipe, escapou, não consegui ler. O que ele escreveu aí, Marcos? São Ah, ele falou que acho que o filme é O Mundo Depois de Nós. isso. Pronto. Então é isso, o Acho que mundo é esse depois filme. de nós. Vale a E, pena ver, porque ele aí, traz essa. Fala, Fernanda. não, eu ia falar essa ideia do bunker, como ela é muito relativa, eu estava falando isso, acho que com o meu pai, há 1 ou 2 dias atrás, né? E como é uma ideia ilusória de proteção, né? Não sei se Pois é. vocês veem assim, porque se existe uma guerra nuclear, eu acho que não sobra nada e não vai ter nada para proteger, assim, ainda que debaixo da terra, construído sei lá como, mas eu acho que hoje o poderio bélico é tão grande a ponto da gente não saber o que de fato está por trás de tudo, né? Então eu acho que, de certa forma, também é uma construção aí de uma Quase uma ilusão. fantasia, quase uma Exatamente. fantasia. Eu também concordo 100% com você. Não posso, né, nenhum de nós, ninguém pode atestar que seja isso, mas eu também tenho essa impressão. Tanto é que nesse próprio filme, mesmo estando acontecendo essa catástrofe, quem construiu o bunker não conseguiu chegar no próprio bunker. Por quê? Porque esses caras muito ricos vão estar onde? Ah, sei lá, do outro lado do país, sei lá, como é que ele viaja até lá? Porque não tem avião, as estradas param todas, a eletricidade cai, tudo, enfim, tudo isso. Mas vamos pensar que isso ainda está num plano para nós ainda. é, de um futuro, de certas fantasias. Então, aqui ó, a gente voltou também com as crises climáticas, por exemplo, como crises climáticas, colapsos financeiros, pandemias, são o outro de quem tanto tememos. A falta é estrutural nesse caso porque sofremos de uma vulnerabilidade crônica
aquilo que não se controla e dificilmente poderemos controlar, que é o que o Marcos estava falando ali logo no começo, naqueles 3 pontos que ele trouxe para nós. Aí, a ideia de guerra, aí a gente também conversou a respeito disso, porque quantas vezes vocês não ouviram falar assim de um casal, por exemplo, nossa, aqueles dois vivem em pé de guerra. É uma coisa muito recorrente, né? E sejam eles esses relacionamentos amorosos, sexuais ou familiares, até se pode dizer pai e filha, mãe e filho vivem em pé de guerra. E essa guerra se instaura de ambas as partes relacionais, porque temos confrontar conosco mesmos em sustentar, em última instância, a falta de controle sobre o outro. Por isso que, de novo, eu falo para vocês do carretel. O carretel é a tentativa de controlar a mãe e a falta da mãe. Então, isso é simbólico em alguma instância, porque ele traz ali na constituição psíquica do sujeito, de todos nós, essa tentativa desesperada de sustentar essa falta. E aí a gente vai tentar do jeito que a gente conseguir. E eu também trouxe para vocês, que me ocorreu e também quero a opinião de vocês, mas para mim é bastante forte, que mesmo em casos de violência e opressão, existe algo do outro que ao algoz não é possível capturar. Trata-se de um pequeno foco de resistência que acaba sendo muitas vezes a faísca que deflagra mais e mais violência, porque emula o perpetrador. Então, o que eu estava pensando aqui? Eu estava pensando que, vamos pensar em casos extremos, por exemplo, um sequestro, onde você tenha aqueles que a gente vê em filme, de preferência bem longe da gente, mas onde você tem um algoz que ele quer, que ele é psicopata e alguma coisa assim. O que acontece? Quando a pessoa olha para ele, ele fica ainda mais enraivecido. Não tem um motivo para aquilo, mas só o único motivo que tem é que aquela pessoa é outra que não ele, e a vida dela não é apreensível por ele, ela é outro. Então, isso acaba deixando o cara mais bravo ainda. Vocês entendem isso como esse pequeno espaço aí de outro, e aí eu diria que é quase a própria existência do outro, é, vai fazendo com que, vamos dizer, uma pessoa violenta, um abusador, que ela se torne mais e mais violenta. E aí a gente pode até fazer um paralelo com o inimigo imaginário, né, da Arendt, que o Marx falou. Eu ia fazer dois comentários, né? O primeiro, quando você estava falando do carretel, né? Que é engraçado que, por um lado, né, a ideia do carretel é de que, né, a mãe sempre volta, né? Ele joga para a mãe, ela volta, então você tem essa brincadeira do vazio e da presença um após o outro. E o problema, um dos problemas, é quando não tem esse retorno, né, da mãe, ou quando a mãe não sai. Então tem uma onipresença da mãe ali que não permite nenhuma forma de vazio, né? Então essa presença também é opressora e o vazio, né, total também é. É por isso que você tem que ter esse equilíbrio entre os dois, né? E como a gente estava falando, você tinha falado do filme, né, da Julia Roberts, esse último trecho me lembrou um filme que se chama Mártires, que é um filme francês, onde tem uma garota, né, que ela tinha sido abusada na infância e depois ela decide se vingar das pessoas que fizeram isso com ela. E o filme tem acho que mais ou menos 1h30. Nos primeiros 20 minutos do filme ela conseguiu se vingar, matou as pessoas que fizeram mal para ela. O resto do filme é uma sequência gigantesca de violência, porque ela é capturada nessa mesma casa e torturada, ao ponto de eles tirarem toda a pele dela e deixarem só o músculo, a mostra, porque existia, né, uma instituição de pessoas poderosas que queriam descobrir o que há depois da morte. E para isso eles precisavam de um mártir, né? O problema é que nem todo mundo consegue
alcançar, né, esse limiar entre a vida e a morte para saber o que é que existe. Ela consegue, né, ela chega a esse ponto, revela para a pessoa que coordena tudo, e a pessoa, antes de revelar para o mundo o que existe, ela se mata. Ela não consegue lidar com o que existe depois. E para o espectador também você não é revelado nada, né? Então você fica na dúvida. Mas essa ideia dessa violência, né, que continua sempre ali, ela é exatamente essa ideia do filme, né? Porque a partir do momento que ela consegue começar a resistir e, enfim, não ser tomada por essa violência e morrer, a violência muda. Então, é sempre uma forma nova de violência a cada momento. Não sei se vocês conhecem esse filme, mas vale a pena, acho que é de 2007 ou 2009. Ah, eu não tenho estômago. Esse é bem difícil. Eu assisti uma vez para nunca mais. Eu acho que eu não tenho estômago, não. Eu consigo falar sobre bastante coisa, mas tem bastante coisa que, para mim, vai dias e dias para digerir. Assim, acho que esse, não sei, não. Bem, deixa eu ver minha última frase. Acho que eu só tenho mais um parágrafo para encerrar. Ah, é uma frasezinha, ó. Por isso, esse movimento incessante de falta e excesso não pode ser dissociado da ideia que gostaríamos de trazer de guerra como falta. Porque é daqui que a gente partiu, né, de guerra como falta, e também o excesso já estava lá no nosso último encontro, porque eu acho que no senso comum, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa em excesso a princípio, sabe? Como aquela coisa que salta aos olhos, como se fosse a cobertura do bolo. Mas o que tem embaixo da cobertura, né? E aí sim a gente vê que, que seria um bolo onde só tem a cobertura. A hora que você for cortar, ele é holográfico, porque dentro é pura falta mesmo, e é essa falta do controle do outro, essa falta de conseguir é, ah, ah, eu diria realmente que é essa falta que ela é estrutural de controle mesmo do outro, que a gente tenta impetrar sem sucesso e da minha parte, eu acho que talvez vocês também concordem, ela não tem como ser suprida e nem mesmo suprimida. Eu acho que ela é estrutural do humano. Eu E acho que essa aí? própria ideia do Freud de que a gente nunca consegue, né, alcançar essa felicidade vai justamente nessa linha de que, de alguma forma ou de outra, faria parte do ser humano, né? A partir do momento que você tem algo da psique que você não controla, você não tem como saber quais vão ser os resultados das nossas ações, né? Em algum momento. A gente pode até tentar ter uma ideia do que vai acontecer baseado em alguns dados, o que vem acontecendo, mas você nunca pode ter certeza real dos desfechos de alguma situação. Eu acho que a gente sempre tenta arriscar. E também tem a parte do investimento libidinal. Por isso que lá no começo ele fala assim da constituição libidinal de cada um. Porque enquanto alguns têm uma constituição libidinal que se tornou robusta, vou usar essa palavra, alguns não, porque passam pelas mudanças estruturais da psique de forma cambaleante. E aí não tem como, porque realmente você fica com essa constituição bastante enfraquecida. E aí, por isso que alguns arriscam mais, alguns arriscam menos, alguns só ficam no que é conhecido, no que eles têm certeza. E também isso acaba trazendo bastante desconforto, porque essa ideia de buscar algo além, algo da felicidade, até dessa dimensão da felicidade.
E ainda até o Freud diz que a felicidade é uma coisa pessoal. É isso que ele é uma frase dele das mais dessas quase de gibi aí, que ele fala que cada um tem a sua, né? Porque enquanto um fica feliz com coisa X, o outro fica com o Y. E isso também é bem instigante. Porque apesar que se a gente pensar, acho que o ser humano ele precisa de algumas coisas que fazem que o estabilizam para então ele conseguir pensar em felicidade, porque senão você só está pensando em satisfação de necessidades básicas, né? Uhum. Eu acho, Milena, eu ia te perguntar, na verdade eu não quis te parar lá no comecinho da tua fala, quando você falou, estava ali falando o outro que me ameaça e tal, também isso, por eu não ser igual a mim ou alguma coisa nesse sentido, né? E daí falava da guerra, enfim. Assim, a necessidade do outro ser igual também é uma criação da psique, né? Porque por que o outro tem que ser igual e qual e qual o problema nisso, né? Em ser diferente ou havia ali também uma questão, parece que de pertencimento. Não sei se eu estou viajando demais ou faz algum sentido, mas foi isso que me veio assim na cabeça quando você estava no comecinho ali da explicação. Nossa, faz super sentido, Fernanda, porque essa coisa mesmo de por que o outro que me é diferente me ameaça? E isso a gente pode ver em qualquer lugar. Né? A gente vê essas tentativas aí de tentar silenciar todo tipo de diversidade, de tentar. Né, essa é uma parte mais óbvia para todos nós. E agora, assim, por quê? Eu acho que esse espelhamento que eu também já li bastante a respeito, porque a gente só se reconhece com o outro. Tem até a teoria dos estigmas, que é de Irving Goffman, que eu gosto muito, ele também fala sobre a imagem corporal, e que a gente só se reconhece como tal, como a gente porque a gente vê o outro, e você vê o outro, e aí se você imaginar numa época em que não existiam espelhos, o cara viu o outro, aí ele faz assim, né? Ele fala, sabe que eu sou igual esse que tá aí? E aí, se o outro não for como ele, esse já não, ele me ameaça. Então, eu acho que tem a ver com essa raiz aí de que instintiva, quase, de achar que o outro pode me machucar, né, cometer violência contra mim. Então, eu acho que só que a nossa racionalidade deveria ter trabalhado a nosso favor, porque a gente já viu que tanta coisa aconteceu e que o outro, o diferente, não é uma ameaça, mas talvez seja até uma coisa boa, porque consegue ampliar os nossos, a nossa linha de ação e tudo. Então, você tá super, super certa. Tanto é que quando fala, é, Marcos, você ia falar alguma coisa, porque eu ia falar de novo sobre o Rousseau, que eu adoro aquela parte lá, porque ela me instiga muito em pensar como que os caras falaram assim, ó, aqueles lá não podem vir aqui, mas a gente vai botar uma cerca aqui para eles não virem. Quem eram aqueles eles, né? o que eu ia comentar, né? Eu esqueci o que era, mas eu lembrei outra coisa agora, a gente falando desse outro, né? Eu tava lembrando de um documentário que eu vi já há alguns anos atrás, agora eu tava procurando aqui, de casos de pessoas albinas no Malawi e na Tanzânia, né? Em algumas outras regiões da África, né, algumas pessoas, quando elas nascem albinas, elas são de alguma forma celebradas por serem, né, diferentes. E em outros casos, elas são até sacrificadas, né? Como é o caso, alguns relatos nesses dois países. Então, para alguns, eles são uma forma de mal, que eles vão trazer alguma coisa de ruim com eles por serem diferentes. Né? Então,
em alguns países eles são usados até em rituais de magia, enfim, desmembrados. Tem diferentes relatos, assim, do que pode acontecer com essas pessoas que são diferentes. Então, é muito difícil, acho, colocar realmente um motivo pelo qual o outro seria uma ameaça. Eu acho que vai depender muito de cultura para cultura. Ainda mais, né, a gente pensando em Freud, né, ele pensa muito, né, era europeu, então ele pensa a partir dessa perspectiva e, querendo ou não, ainda é uma perspectiva limitada, tanto pelo, né, os recursos que ele tinha, né, a bibliografia que era disponível na época não era a mesma que é agora, né? Então, os relatos que chegavam lá, eram limitados e eles vinham de uma perspectiva também europeia, né? Então, talvez ele, né, se fosse vivo hoje, talvez escrevesse isso de alguma forma um pouco mais detalhada, talvez, tendo essas outras perspectivas mais distintas. Eu lembro também essa coisa dos albinos e às vezes os pequenininhos, eles são abandonados, ainda hoje, são abandonados para viver por conta própria, ou melhor, para morrer por conta própria, mas às vezes alguns conseguem sobreviver. Então eu me lembro de ter lido um relato de um bebê de 2 anos que conseguiu sobreviver sozinho, comendo sei lá o quê. Então, é um negócio que pra gente, assim, é uma coisa terrível, né? Como que alguém pode fazer um negócio desse. Mas é isso, ele é todo simbólico no sentido de que esse bebê é estranho. Esse bebê traz algo que não sou eu, traz algo que me ameaça. Então, volta bastante nessa coisa. Então, também, né, Marcos, a gente queria falar dessa guerra aqui interna, por isso que a gente trouxe as guerras que a gente não usaria essa palavra, mas metaforicamente, as guerras entre casais, as guerras entre familiares, porque o Marcos até falou, agora não lembro, mas é tipo as pessoas vivem em guerra, era isso a frase que você tinha lido, alguma coisa assim? Sim, sim. E isso também me lembra, né, que tem uma obra, uma do Lacan e a outra do Foucault, né, onde os dois tentam trabalhar um pouco essa questão, por exemplo, da família. E algo que é importante é justamente a ideia de desaprender né, tudo isso que é recebido da família, então tudo que você, né, entende como sendo do outro, mas que de alguma forma te traz malefício, né? Então, por exemplo, histórias, né, de terror que te contam quando você é criança para você se comportar, ou então quando você vai trazendo essas reclamações, essas discussõezinhas, né, desde a infância até a vida adulta, e você carrega aquilo com você, entender, né, como superar isso, desaprender e entender que isso é do outro, isso é o que, né, a herança familiar, e justamente essa ideia de desaprender, nesse sentido, acho que seria a ideia de sair desse ciclo, né, de guerra sempre constante. Porque quando você tem essas ideias, você não fica em guerra só com o outro, você fica com você. Né? Eu lembro um episódio que no dia eu achei muito engraçado. Eu trabalhava em uma loja em Teresina e tinha uma senhorinha, tava com a filha dela e o neto, que era bem pequeno. E ele tava mexendo em tudo assim na loja. Aí quando eles foram pro caixa, ele continuou mexendo e ela mandava ele parar e ele não parava. Aí ela chegou, baixou assim no ouvido dele, falou assim, ó, se você não parar de mexer nas coisas, o seu cabelo vai cair inteiro. O garoto ficou congelado assim por 1 minuto. Depois ele abraçou a perna da mãe e não mexeu mais em nada. Ficou parado assim. E eu imaginei assim, tipo, essa criança crescendo e levando essa ideia com ela de que ela não pode fazer algo porque algo ruim vai acontecer com ela.
ou você se comporta, ou você vai ser castigado. Então, essa é uma pequena demonstração, né, dessa guerra interna que a gente vai aprendendo assim desde os primeiros anos. Aí, Marcos, fomos cirúrgicos, ó, uma horinha certinha, são sete, eu acho que deu para a gente apresentar o que a gente queria trazer, uma pena que as ricas contribuições da professora não puderam chegar para a gente, porque ela sempre enriquece aqui os nossos encontros, né? Ela acabou de mandar mensagem mandando um beijo para todo mundo. Ah, que Assim, bom. Obrigada. Gente, então, esse é o nosso último, né, Marcos, nesse ano. Aí a gente volta, no ano que vem. Então, obrigado por vocês estarem presentes aqui nesse último momento. Deixo um beijo para todos e agradeço muitíssimo aqui a presença de cada um. Espero a gente se ver no ano que vem. isso. A Legal. gente tem Obrigada. mais data em dezembro, só que aí a gente vai deixar ela para janeiro. Aí a gente continua os dois encontros que a gente tem agendado. Aí caso surja mais alguma coisa que a gente queira discutir, como foi o caso hoje, a gente vai adicionando outras datas, mas a gente se vê novamente em janeiro. Obrigada aí pela disposição de vocês e pela contribuição do tema. Novamente, Esse foi agradecer o a poder participar desse grupo, porque ele casou. Nossa, foram temas assim, Marcos, que casaram muito bem com os temas das minhas aulas de psicanálise. Foi a gente bem conversado gratificante. sobre isso. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Felipe. Obrigado, viu, pessoal? Estou muito feliz também de estar no grupo. São temas que também me agradam. Sou novo na psicanálise, então eu participo pouco, mas conforme o tempo for, eu quero agregar aí também, tá bom? Obrigado. Seja sempre bem-vindo. Valeu. Então, tchau a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite, tchau. então. Boa Tchau, noite. gente. Um Tchau, tchau, pessoal. beijão.